Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve família Tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Barbudo Tricolor. Eu sou o Oscar, você já me conhece. Nesse vídeo de hoje você vai entender por que da divergência de valores divulgados aí pela compra do Rigoni. Vamos falar também do goleiro Maílson no Sport lá na mira do São Paulo. Vamos falar a respeito também da lesão do Gabriel Sara, da volta por cima do Igor Gomes, Thiago Volpe, detalhe importante que você deixou passar da partida contra o Jorge Wilstermann e muito mais. Antes de mais nada, aquela coisa que sempre vou pedir para você, para se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Aqui tem vídeo novo todos os dias, tem todas as notícias atualizadas do São Paulo, resenhas e muito mais. Vou pedir também para você deixar o seu like. O seu like é muito importante para o nosso crescimento constante e na plataforma do YouTube. Deixe o seu like aí. Também venho aqui lembrá-los que se você quiser garantir esse seu manto do São Paulo ou de qualquer outra equipe, seleção, vai ter Copa do Mundo aí. Nós temos caminho de todas as seleções que vão participar da Copa do Mundo. Você pode adquirir diretamente no nosso site que tá aí na descrição. Assim como todas as minhas redes sociais, Twitter, Twitch, TikTok, Instagram, Kawaii, para você me seguir nas outras redes sociais e não perder nenhuma resenha que acontece, nenhuma notícia do São Paulo, você sempre ficar 100% por dentro de tudo, beleza? Então vamos lá, vamos começar esse vídeo aqui falando a respeito de Gabriel Sara. O jogador se contundiu na partida de ontem contra o Jorge Wilstermann. E se você não se lembra, ele ficou de fora da reta final do Campeonato Paulista porque ele teve uma lesão que preocupava o São Paulo, que deu uma margem pequena, deu ali um pequeno tempo para ele retornar para a equipe, porém demorou mais do que o necessário. Nós já sabemos do porquê que demorou mais do que o necessário, né? O DM do São Paulo é muito criticado pelo Rogério Ceni e estão tentando remodelar, estão tentando consertar isso internamente. E aí o Sara tem um problema no mesmo tornozelo que sofreu aquela lesão que tirou ele aí de massa, que ele voltou recentemente, estava voltando de lesão, sofreu a lesão novamente no mesmo tornozelo. Isso preocupa também pelo que o São Paulo estava esperando fosse negociar alguns jogadores do elenco. Pode ser o Igor Gomes, o Luan, o Gabriel Sara. O Luan não voltou bem da lesão, continua mal, jogou mal ontem a partida. E o Gabriel Sara era uma das apostas do São Paulo, porém ele se lesionou também. Isso é muito preocupante, porque o São Paulo espera fazer caixa com esses jogadores. E, cara, eu posso ser bem sincero com vocês, isso vai ser até um tanto quanto polêmico pra galera que adora o Gabriel Sara. Eu sou um dos caras que gosta do Gabriel Sara, mas eu prefiro o Igor Gomes, que nunca se lesiona, sempre tá lá no jogo, sempre tá lá correndo por 2 ou 3 jogadores, dando sangue pelo São Paulo, do que um Gabriel Sara. Por mais que tenha mais talento, mais qualidade técnica, ele tem muita lesão recentemente, principalmente. Ele não é um jogador que teve tanta lesão assim, e lesão grave até aqui, mas recentemente tem atrapalhado o teu Gabriel Sara fora de combate. O Rogério Ceni, o treinador, tá tendo que arranjar outras opções em virtude disso. O São Paulo conseguiu sobreviver à sequência fora de casa, e eu falo sobreviver porque o treinador saiu vivo disso. Estava sendo muito contestado o Rogério Ceni após a derrota para o Flamengo, onde ele teve sim algumas decisões ruins, principalmente postura de time fora de casa. Assisti alguns jogadores que já tinham demonstrado que contra o Palmeiras não eram tão confiáveis assim, sentiam realmente a pressão de atuar fora do Morumbi, e ali ele foi muito criticado. E devido à sequência, jogo fora contra o time do Juventude, que eu reforcei para vocês, é um time chato, historicamente dá um trabalhinho para o São Paulo. Red Bull Bragantino, que é outro time que é assim. Eu temia que o Rogério Ceni fosse sair dessa sequência fora de casa bem contestado, mas tendo visto os resultados, eu acho que dá pra gente não ficar tão empolgado. Eu sei, não dá pra empolgar tanto assim com o time do São Paulo nesse momento, mas também não tá muito pro outro lado da balança, não tá uma catástrofe completa. O São Paulo perdeu pro Flamengo, poderia muito bem ter empatado aquele jogo ali se um detalhe ou outro não acontece. Jogo contra o Red Bull Bragantino dava para o São Paulo perfeitamente ter vencido aquela partida. Contra o Juventude foi uma péssima partida, não tenho o que defender. E contra o Jorge Wilstermann, o que interessava eram os 3 pontos
e eles foram conseguidos. Então, eu acho que São Paulo sai bem dessa sequência fora de casa, tem que continuar buscando a melhora desse desempenho, desse aproveitamento fora de casa. Hoje isso foi levantado por um seguidor e eu fui checar e realmente ele tem razão. São Paulo do ano passado, o Rogério Ceni mal venceu jogos fora de casa. Na verdade, ano passado a gente só venceu o Palmeiras fora de casa pelo Campeonato Brasileiro depois que o Rogério Ceni assume a equipe. Já nesse ano, ocorreu sim uma melhora no São Paulo em relação a isso. Conseguimos alguns empates que no ano passado teriam sido derrotas, conseguimos uma vitória aqui e outra ali, mas tem como melhorar. Esse ano mesmo a gente perdeu pro Red Bull Bragantino já fora de casa, perdeu pro Guarani fora de casa. Esse tipo de coisa não pode acontecer. E por um lado, o São Paulo sai vivo numa sequência fora de casa, o Igor Gomes sai com a moral lá em cima, porque no meio de alguns jogadores que se submetem, que não colocam a cara a tapa em jogos fora de casa, o Igor Gomes foi um jogador que colocou sim muito a cara a tapa nesses jogos fora de casa, e principalmente contra o Red Bull Bragantino e ontem contra o Jorge Wilstermann, fez boas partidas, vem numa crescente, começa a tirar um pouco da desconfiança do torcedor do São Paulo, começa a lembrar um pouco aquele Igor Gomes do ano de 2020, quando o São Paulo disputa o Campeonato Brasileiro até o final, quando o São Paulo chega na semifinal da Copa do Brasil, onde ele era muito importante, foi bem trabalhado pelo Fernando Diniz. Repito o que eu falei há basicamente um mês atrás para vocês, o Igor Gomes, sendo bem trabalhado, é um jogador importante para essa equipe. Se o Rogério Ceni pediu para não negociar o Sara e o Igor Gomes, deixar esses dois jogadores aqui, é porque ele sabe o que tá fazendo. Repito, eu acho o Rogério Ceni um bom treinador, acho que é o treinador ideal para esse momento do São Paulo, tanto externamente ali em outros setores do clube, como dentro de campo. Eu acho que ele tem a competência necessária, e se ele aposta no Igor Gomes, se ele escala o Igor Gomes seguidas vezes no time titular, é porque ele tem um plano para o jogador. E repito aquilo que eu falei para vocês no começo do ano, muita gente insiste em esquecer isso. O trabalho, seja ele de qual for o treinador, ele é longo prazo. E o do Rogério Ceni, eu já falei para vocês, tem prazo para o time ter a cara dele exatamente como ele quer. E isso é lá para agosto, setembro. Chegou em agosto, setembro, tenha certeza, o Igor Gomes vai estar cumprindo o papel no time que o Rogério Ceni precisa. E ele fazendo esse papel muito bem, ele é um jogador que ele é titular desse time do Rogério Ceni. Agora nós vamos falar aqui a respeito do Volpi e do caso do Rigoni, começando pelo Volpi, e na minha opinião ele fez uma boa partida ontem. Não estou falando que foi uma partida perfeita, não foi uma nota 10 como vocês viram no meu vídeo pós-jogo, não foi uma nota 10, mas tem um ponto que a galera tá deixando um pouco de lado, que ele é importante. O Volpi, horas antes dessa partida contra o Jorge Wilstermann, perdeu seu avô, e isso é muito difícil pro atleta, mano. Ele tá ali concentrado na partida, o cara perdeu o avô dele, continuou concentrado, conseguiu ajudar a gente a sair com os 3 pontos e com o pé na classificação para a próxima fase. Eu acho isso muito nobre da parte do Thiago Volpi. Teve muita gente falando que ele errou várias saídas com o pé, de fato ele errou, de fato não é essa característica forte do Thiago Volpi. O Jandrei é muito melhor, na verdade nem tem comparação com os pés Jandrei e Thiago Volpi, mas ele conseguiu salvar o São Paulo em momento crucial da partida, isso eu valorizo muito. E agora, para você entender o caso do Rigoni, por que grandes portais notificaram que o São Paulo ia pagar em torno dos 13 milhões e o São Paulo, quando divulga o balanço obrigatório, sai em 22 milhões? Primeiro ponto, esses grandes portais não checaram direito essa informação da transferência do Rigoni. A transferência do Rigoni nunca custou em torno ali dos 13 milhões de reais. Então quem apurou isso, apurou de maneira equivocada. E quem tem gente que infelizmente vive de só criticar a diretoria, quando a diretoria faz algo que presta ou quando o time joga alguma partida, não tem nada para falar. Mas agora quando a diretoria tem alguma coisa que ele pode criticar, ele faz questão de ir lá e tumultuar, né? Porque só quer a desgraça do clube. Se não tiver desgraça no clube, não tem o que falar. Eu repito isso para vocês, aqui a gente não faz isso. Aqui se a diretoria acerta, a gente fala, se a diretoria erra, a gente fala. Nesse caso do Rigoni, em nenhum momento a diretoria chegou ao público para desmentir que foi 13 milhões. Nem chegou para confirmar isso. Então, isso é informação de cada portal. O fato é, 18 milhões foi o valor que São Paulo pagou pelo Rigoni. E aí você pode falar que, poxa, 18 milhões pelo Rigoni não vale a pena, não tem sentido, o jogador que estava encostado ao Elche, e aí eu vou concordar com vocês. Nesse ponto eu acho um erro da diretoria. Mas por que então que foi 18 milhões, mas o balanço do São Paulo tem 22? Pelo seguinte, ele foi 18 milhões porque no balanço publicado pelo Elche, time anterior do Rigoni, lá tem que o São Paulo pagou 18 milhões pelo Rigoni. E essa diferença de 4 milhões
milhões se dá pelo seguinte: 3,5 milhões basicamente é uma taxa, é um imposto que o São Paulo paga por trazer jogador de fora, por fazer uma transferência internacional e tem que pagar essa taxa. O restante é um mecanismo de solidariedade que normalmente é retirado, seria retirado desses 18 milhões. Só que nesse caso do Welsh, eles preferiram não fazer dessa forma. Retiraram isso foi dividido e o São Paulo teve que repassar também esse dinheiro que vai ser colocado para o time que iniciou a carreira, o Rigoni. Agora nós vamos falar do aumento de salário do Luciano, que eu não concordo nada. Vamos falar de Maílson do Sport e Gemerson. Antes eu vou pedir para você deixar o like, deixe seu like aí que ele é muito importante para o nosso crescimento constante aqui na plataforma do YouTube. Você não precisa nem pausar o vídeo, você me ajuda demais com o seu like, beleza? Vamos começar falando aqui a respeito do aumento de salário do Luciano. Se você não sabe, o Luciano, ele chegou aqui com um salário bem modesto, só que após ele ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, aquele ano de 2020 que foi mágico, ele ganhou uma renovação de contrato e um aumento. O Luciano naquele momento passou a ganhar 400 mil reais, renovação de contrato até o fim de 2022, com metas para renovação automática até o fim de 2023. E aí o que é que São Paulo fez? Aproveitou que o Luciano tava ali meio que em baixa para renovar o contrato dele até 2024. E é que São Paulo pensou, e isso é importante a gente refletir, os times no Brasil estão tendo que ter cada vez mais jogadores no seu elenco, porque tem o estadual atropela com talvez um campeonato regional, e aí atropela com Copa do Brasil, com campeonato brasileiro, com campeonato internacional, porque se você não quer, você vai disputar algum campeonato internacional, seja uma Libertadores ou uma Sul-Americana. Então cada vez mais temos que ter um elenco mais farto. O São Paulo investe em renovações à base para que amarre bem contratos ou que seja bem recompensado para a saída de jogadores, e renova com alguns jogadores que não estão em um bom momento, mas que já demonstraram algum futebol por aqui. Foi essa a estratégia adotada com o Luciano. A renovação pela renovação, não vejo nada de errado. O problema aqui é o seguinte: o Luciano já tinha tido um aumento salarial, ele passou a ganhar 400 mil reais com a renovação naquele ano de 2020, só que ele tinha um gatilho, e isso foi mal feito, já foi feito pela nova gestão. Ele tinha um gatilho de que ele, se cumprisse algumas metas, ele teria um salário com um aumento de 90 mil reais, ou seja, o Luciano passa a ganhar agora 490 mil reais por mês. Ele tem meio milhão de salário por mês, o Luciano. Agora o Luciano que está embaixo, que nem titular desse time é. Então se eu acho 700 mil reais errado pro Volpe e acho 700 mil reais errado pro Éder, eu acho 500 mil reais errado também pro Luciano. Mas de todos esses, o que faz algum sentido ainda é o do Luciano, o resto não faz nenhum sentido. E agora falando aqui a respeito do Gemerson, zagueiro que passou pelo Corinthians, não foi tão bem assim, tava na França, rescindiu o contrato e tá livre agora no mercado, e já teve uma excelente passagem pelo Atlético Mineiro. Não preciso falar muita coisa pra vocês, eu adoro esse jogador, eu adoro esse zagueiro. Pra mim, na época que ele foi pro Corinthians, o São Paulo teria que ter ido buscar ele ali, porque é um zagueiro que casa perfeitamente com o esquema do Rogério Ceni, e é um zagueiraço, cara, é um zagueiraço, ponto. Só que agora ele tá sem clube, não precisa nem pagar transferência. São Paulo que tá sem dinheiro, que tá procurando uma oportunidade no mercado, eu iria atrás, não só do Gemerson, eu fecharia com o Igor Rabelo e com o Gemerson, porque tem essa história de que o São Paulo entrou em acordo com o empresário André Cury para que na janela do meio do ano ele vai conseguir a liberação do Igor Rabelo para ser jogador do São Paulo. Então que venham os dois. Por que eu falo isso? O Arboleda ontem mostrou, cara, se o São Paulo tiver uma oportunidade de negociar esse jogador, pode pegar até uma boa grana por ser um jogador de Copa do Mundo. Você já pode até encerrar um ciclo do Arboleda, traz um zagueiro bom que é o Gemerson, traz o Igor Rabelo, você tem o Diego Costa, e se o Arboleda ficar pronto, você tem 4 bons zagueiros aí para você ter no seu elenco, tendo em vista que no final da temporada devemos ter o encerramento de ciclo do Miranda. Falando agora a respeito do goleiro Maílson, como eu trouxe ontem para vocês, o Thiago Volpe tá com opção de compra fixada em 12 milhões de reais, ou seja, chegou com 12 milhões de reais aqui pelo Volpe, você leva, meu amigo, e também tem a possibilidade do goleiro ser emprestado. De toda forma, é tratado internamente no São Paulo como se o ciclo do Thiago Volpe tivesse encerrado, e para isso São Paulo tem como prioridade, internamente São Paulo coloca isso como prioridade, e atrás de um goleiro também, e espera anunciar nessa janela do meio do ano já a reposição do Volpe junto com a sua negociação. Então um dos nomes que também está sendo avaliado junto com Marcelo Groi e junto com o Neto do Barcelona é o nome do Maílson do Sport, que muita galera gosta, é a galera do Scout, a
galera que gosta de levantar números aí dos jogadores, tem muita gente que gosta do Maílson. E, na minha opinião, goleiro alto, goleiro pra jogar no São Paulo, ele tem que ser alto. Ponto, acabou. Não dá mais pra contratar goleiro baixo. Contrata ou esse Neto ou o Maílson também, que tá de bom tamanho. Marcelo Groi, pelo que já jogou por T, já ganhou Libertadores, tem muita bola pra jogar no São Paulo. Então, qualquer um dos três aí, pra mim, já tá legal. Mas coloca nos comentários o goleiro que você gostaria de ver atuando pelo São Paulo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Meu muito obrigado por você assistir. Tamo junto e até o próximo vídeo.